Bom dia. Nós estamos meditando em 1 Timóteo, capítulo 3. Ontem nós iniciamos o capítulo 3 e iremos até o versículo 7. Prosseguimos hoje a partir do versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Quanto aos diáconos, da mesma forma devem ser honrados de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Diáconos são obreiros. Diáconos são todos aqueles, são os auxiliares ali da igreja. Não existe essa questão, não, fulano é diácono, outro é obreiro, não. Todos, a Bíblia qualifica, coloca todos os obreiros na condição de diácono. Ou seja, alguém para ser levantado, para exercer a função de obreiro, obreiras, diácono, na casa do Senhor, tem que estar qualificado. Os diáconos, da mesma forma, devem ser honrados de uma só palavra, não dada a muito vinho, nem tampouco dominado pelo amor ao dinheiro. Deve permanecer no ministério da fé com consciência pura. Deve também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que os desabone, que exerça o diaconato. O que ocorre? Hoje tem muita igreja que estão levantando obreiros à vontade. Eu conheço várias pessoas que chegam para mim e falam, não, eu sou obreiro da casa do Senhor, eu sou obreira da casa do Senhor, sou diácono, sou diaconisa. Só que muitas das vezes eu vou conversar com essas pessoas, eu percebo que elas na verdade não são nem convertidas. São pessoas frequentadoras de igrejas. E eu não consigo entender como essas lideranças, esses pastores levantam, consagram essas pessoas como obreiros. Pessoas que vivem no pecado, nos fraudes, nas mentiras, em adultérios, nas prostituição, sem palavras, estão ali nos templos, nos grandes templos, com uniformezinho, dizendo ser obreiro, ser diaconisa, diácono. E não é assim. Para ser um obreiro do Senhor, tem que ser, antes de qualquer coisa, tem que ser convertido. E tem que viver de acordo com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo. Tem que praticar a sã doutrina. Tanto os homens quanto mulheres. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser marido de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa. Pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão a posição de honra e muita intrepidez na fé que é em Cristo Jesus. Ainda que alimente a esperança de vê-lo em breve, escrevo-te essas orientações. Várias pessoas chegam para falar, não, sou diácono, sou diaconisa. Só que só em eles falarem o comportamento, a maneira como nós vemos, nós sabemos que não tem condição, na verdade, nem mesmo de ser chamado de cristãos. Tomar conta, trabalhar na casa do Senhor, tem que ser cristãos. Cristão é todo aquele que vive de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Tem que ser pessoas que dão um bom testemunho. Não é só aquele bom testemunho dentro do templo, não, na vida toda, durante o trabalho, no colégio, em toda a roda social. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo deu todas as orientações e falou, olha, ainda que eu alimentando que eu estou com vontade, na esperança de ver vocês em breve, eu estou escrevendo essas orientações, porque se eu demorar, vocês já ficam sabendo como se deve comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo,
coluna e fundamento da verdade. Ele passou as orientações como Timóteo deve ordenar, como deve ser feito nas igrejas, como as pessoas devem agir. Quem é que pode ser pastor, as qualificações para ser pastor, as qualificações, as exigências para ser obreiros, trabalhar na casa do Senhor. E o comportamento, tanto de homem quanto de mulheres. É esse que está aqui. Agora nós não podemos fugir disso. É isso aqui. Não era para aquela época, é para agora, é para sempre. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A palavra de Deus se cumpre. Há 2000 anos atrás, Paulo trouxe a mensagem que o Espírito Santo estava revelando, estava afirmando que nos últimos tempos aconteceria isso. E nós vivemos isso hoje. Nós vivemos a apostasia que estamos vivendo hoje. Olha o que fala, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Hoje nós vivemos essa apostasia, hoje nós vivemos essas mentiras. São muitos os templos, as igrejas, as congregações, os líderes que citam o nome do Senhor, mas prega contra o próprio Senhor. São muitos que citam o nome de Jesus, mas ensina contra Jesus. Ensina contra como rebelar-se contra Jesus. Ensina como desobedecer o Senhor. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Existe uma série de religiosidade, temas. Hoje nós vemos algumas seitas, algumas pessoas afirmarem que não se deve comer isto ou aquilo. Ainda tem pessoas que eles estão no Antigo Testamento, na Antiga Lei, dizendo que não se pode comer carne de porco e outras coisas. Indo frontalmente contra a palavra, contra o Evangelho de Jesus Cristo. Existem pessoas que são contra o casamento e religiões, inclusive incentivam, que acham que o morar junto é considerado um casamento. São vários que assim pensam e consideram. Hoje nós temos muitas religiões que a maioria, na sua maioria, citam o nome do Senhor, mas vivem contra a palavra. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder, recebido com ações de graça, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Orientamos aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bons ministros de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tem seguido. Serão bons ministros da palavra de Deus, se seguir a Bíblia. Se seguir a palavra de Deus, se seguir o Evangelho de Jesus Cristo, não se desviar, não trazer novidade, nem rejeitar, nem tentar tirar nada. Não pode tirar, não pode acrescentar, não pode diminuir, não pode modificar a palavra. Quando nós agimos, levando ela, independente de agradarmos ou não as pessoas, nós seremos bons ministros da palavra de Deus. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade.
Nós temos que pregar, ensinar, falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não posso ficar perdendo tempo, no tempo quando eu devo levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, ficar perdendo tempo falando sobre épocas, datas ou mesmo locais lá em Israel. Não vai me acrescentar nada eu ficar sabendo que há X mil anos, em X local, aconteceu isso ou aquilo. Isso aí são estudos, se eu quiser saber, eu faço da minha casa ou qualquer outro momento. Mas aqui na igreja, aqui no templo do Senhor, nós temos falado do Evangelho. Nós não temos que estar nos atendo a épocas, a fatos, a nomes, a pessoas lá da história de Israel. Nós temos que falar o poder de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que falar sobre Jesus. Nós temos que falar sobre os seus preceitos e ordenanças. Por que eu tenho que estar preocupado tentando mostrar quando foi que fulano viveu, em qual local, qual caminho, que eram seus parentes? Não interessa. Eu tenho que saber o que Jesus fez por mim. Qual é a minha obrigação? Qual é a minha maneira de viver hoje? É isso que eu tenho que aprender, é isso que eu tenho que ensinar. Como eu devo proceder para me agradar ao Senhor, para me ser um verdadeiro servo, para me alcançar a salvação. Como eu devo ensinar as pessoas, o que eu devo falar para que elas alcancem a salvação. Não ficar preso em discussões tolas, em demonstrar uma teologia, um conhecimento que não resulta em nada. O exercício físico de fato é de algum valor, no entanto a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Nós devemos cuidar do nosso corpo, nos exercitar, devemos fazer exercícios. Nós temos obrigação de cuidar do nosso corpo, porque nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. Entretanto, a nossa obrigação maior é cuidar do nosso espírito. É buscar a presença do Senhor, é viver na presença dele. É isso que nos conduz à vida. Esta é uma palavra, é uma afirmação digna de todo crente e plena aceitação. Pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, por como temos depositado nossa esperança no Deus vivo e Salvador de todos os homens, especialmente nos que crêem. Nós trabalhamos, corremos, esmurramos nosso corpo, tudo fazemos em busca da nossa vida futura, em busca do paraíso. As nossas lutas aqui é exatamente porque nós estamos querendo a nossa recompensa prometida pelo Senhor. Por isso nós lutamos, por isso nós não nos prendemos, não temos preocupações com bens materiais, não temos preocupações com dinheiro, não temos preocupação com diversão alguma. Nós estamos preocupados em nos divertir ou fazer alegrar o que quer que seja. Estamos preocupados sim em sermos servos do Senhor, em viver a palavra de Deus, em servir. Pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreza o fato de serem jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor e na fé e na pureza. Falei, não é pelo fato de você ser jovem, Timóteo. Ninguém te despreza, mas viva a palavra, pratique. Seja exemplo na palavra, no comportamento. Não basta ser exemplo só no que eu falo, mas o meu comportamento. Seja exemplo no amor, na maneira verdadeira de amar, na fé legítima, a fé no Senhor Jesus e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e o ensino. Paulo falou, Timóteo, enquanto você está aguardando a minha ida, a minha viagem até vocês, comece a ler, leia, medite a Bíblia, pratique a leitura da palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. E a exortação, até exortando, ele não está falando para estar
adulando ninguém, não. É exortar. Chamar as pessoas ao arrependimento, à conversão, para que possam, sim, alcançar a salvação. E é isso que nós temos que fazer. Não o contrário dessas pregações michurucas, mentirosas, fantasiosas, enganosas e tudo mais que hoje nós vemos por aí. Essas pregações acham que Deus está dando, Deus está oferecendo, Deus está fazendo, é isso e aquilo. Nós temos que exortar, chamar as pessoas ao arrependimento. Por isso nós temos que dedicar o que Paulo está mandando a Timóteo fazer, dedicar a leitura da Bíblia. Vai ler e exortar as pessoas. Chamar elas ao arrependimento. Eu atendendo pessoas, eu fico assustado quando eu falo com algumas que dizem, não, pastor, eu não sabia que eu tinha que fazer, viver em santidade, não, eu pensei que bastava orar. Lá na minha igreja, o pastor disse que eu tenho que orar e participar de campanhas. Campanha para nada vale, eu não vejo nenhuma campanha na Bíblia. Sem santidade ninguém verá Deus. Quer ver Deus agir na vida? Então mude, transforme, se converta, age de acordo com a palavra de Deus e deixe de ser religiosos. A exortação e o ensino da palavra. Pastor tem a obrigação de estar ensinando a Bíblia. Ensinar a palavra de Deus. Ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Isso que é a função dos pastores. Isso que é a função do homem de Deus. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti e que foi otorgado por mensagens proféticas com imposição de mão por parte dos presbíteros. Na imposição de mão por parte dos pastores, dos supervisores de igreja, dos presbíteros. Foi ungido a pastor. Falando para Timóteo, dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades para que todos possam testemunhar o teu progresso. Dedica a isso, viva isso, pratique o ministério da pregação, do ensino. É viver de acordo com o Evangelho, é só isso. É só praticar, é isso que Paulo está mandando Timóteo fazer. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvará tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvido. Faça isto. Viva assim, porque assim você estará cuidando de você mesmo e também de todos. Salvará tanto a sua própria vida como dos que te derem ouvido. É para a sua salvação, Timóteo, e de todos que te ouvirem. Persevera neste ensino. Persevera no Evangelho. Se nós perseverarmos no Evangelho, nós nos salvaremos. E salvaremos várias pessoas. 1 Timóteo capítulo 5. Não repreendas o idoso com aspereza, mas admoesta-o como um pai, bem como jovens como irmãos, as mulheres idosas como as mães, as jovens como as irmãs, com toda pureza. Tratai com toda atenção as viúvas, que de fato são necessitadas de ajuda. Olha, você tem que repreender. Exortar. É um senhor de idade que está no erro, está no pecado. Vamos exortá-lo, vamos chamar a consciência, mas não com aspereza, não brigando, mas tratando ele como nós devemos tratar o nosso pai. Vamos respeitar a idade dele, vamos respeitar os cabelos brancos dele, vamos ensinar, porque não é a nossa obrigação ensinar por amor. Mostrar onde eles estão errando, chamar eles para a verdade. É um senhor, uma senhora de idade. É um jovem, então vamos ensinar ele, vamos chamar a atenção dele, educá-lo como se fossem nossos filhos. Então a pessoa de igualdade, vamos ver, vamos tratar como se fossem nossos irmãos. Em todo o tempo nós devemos exortar, sim, estão no erro, temos que chamar, mas vamos saber fazer. Não é chegar, por exemplo, já ofendendo as pessoas. Não podemos ofender as pessoas. Mas é com carinho, é com amor, que nós devemos levar a palavra de Deus a todos. Tratar com toda atenção as viúvas que de fato são necessitárias de ajuda.
Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos dos seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. Se tem alguma senhora, viúva ou pessoa passando necessidade, vamos procurar saber, preocupar se ela tem filhos. Às vezes tem filhos na igreja que não cuidam da sua mãe, não cuidam dos seus avós, não cuidam dos seus. Nós temos que ensinar esses a assumir a responsabilidade de cuidar daqueles que cuidaram deles. É os nossos pais, as nossas avós que cuidaram de nós. Nós temos a obrigação deles, na velhice, nós cuidarmos deles. Se eles estiverem precisando, nós vamos cuidar sim, porque é mandamento, isso é agradável ao Senhor. Não é desprezar, não. Ah, não, porque agora eu sou casado, eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, eu não tenho tempo para eles, eu não posso cuidar. Não, Senhor, você tem que cuidar sim. É o filho, a filha, tem que cuidar dos pais, tem que cuidar dos avós. Não se pode abandoná-los, passar responsabilidade para outros. E é o nosso dever ensinar estes. A viúva é realmente necessitada e sem amparo, espera em Deus e persevera noite e dia em suas súplicas e orações. No entanto, a que somente busca prazeres, embora esteja viúva, na realidade está morta. Agora, se alguma senhora está passando por necessidade, a obrigação da igreja está ajudando, está mantendo. Ah não, aquela ali é uma senhora, ela não tem parente, ela não tem amiga, ela está passando necessidade, nós vamos ajudá-la. É o meu dever como igreja, como pastor da igreja, ajudá-la, socorrê-la e mantê-la. Encaminhá-la na vida, eu tenho que fazer, é minha obrigação como pastor, a minha igreja vai fazer isso. Eu não posso deixar a pessoa abandonada. Mas ao mesmo tempo, se for alguma jovem senhora ainda viúva, mas que anda nos namoricos, nas mentiras, nos enganos, ela não está viva, ela está morta. Eu, como homem de Deus, eu tenho que fazer uma opção. Ou ela vai servir a Deus de verdade, ou então eu mesmo expulsarei da minha igreja, da minha congregação. Porque são pessoas mortas espiritualmente. Se não querem servir o Senhor com interesse de coração, vai ter que afastar de nós. Mas está ali, está passando necessidade, é minha obrigação, como homem de Deus, como a nossa igreja, assumir essa responsabilidade. Ordena esses procedimentos para que elas sejam irrepreensíveis. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Se alguns que se falam que é cristão não estão cuidando dos seus, negou a fé. Ah não, eu sou crente, eu sou cristão, mas o seu pai está abandonado. A sua mãe está abandonada. Ah, eu tenho a minha família, eu tenho que cuidar da minha família, pego o pai, pego a mãe, pego a avó, ou qualquer um, enfia no hospital, no asilo e não quer saber. Não importa se você está na igreja todos os dias. Você não é cristão. Você está negando a fé. É a nossa obrigação. Porque não tenhamos tempo, não importa, vamos criar tempo. Mas nós temos que cuidar dos nossos. Temos que cuidar dos nossos filhos, temos que cuidar dos nossos pais, nossos irmãos. Nós temos que cuidar da nossa família. Nós temos que cuidar, eu, por exemplo, nós como os pastores, responsáveis pelo rebanho do Senhor, também nós temos a obrigação de cuidar de todas as ovelhas. Não só pregando ali palavra, não. Temos que cuidar, temos que saber da vida delas, o que elas necessitam para nós apoiarmos. É o nosso dever cuidar. Se nós não estamos fazendo assim, estamos negando a fé. Por tal motivo, eu não creio, eu não acredito. Esses supostos pastores que gostam, que são pastores de milhares. Ah não, a minha congregação tem quantas mil pessoas? Não conhece essas 1000 pessoas? Você não conhece todas elas? Como que é pastor que não conhece as ovelhas? Pastor tem que conhecer as ovelhas. Sabe da vida de cada um? Essas ovelhas têm acesso a você? Essas ovelhas expõem para você as necessidades, os problemas, você está cuidando delas? Ou você só vai lá no púlpito, lá faz as pregações e pronto? Isso não é ser pastor.
Pastor cuida de ovelhas. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Portanto, deve ser escrito na relação das viúvas apenas aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido esposa de um só marido. Pessoas que devem ser mantidas pela igreja. Ah, não, tem uma senhora aqui que ela é uma viúva, não trabalha, mas para ela não trabalhar mais, tem que ser mais de 60 anos. Até 60 anos vai trabalhar sim. Mais de 60 anos. Se não tem condições, é obrigação nossa, da igreja, colocarmos ela, arrumar alguma coisa para ela estar fazendo, para ela estar ajudando o ministério, para ela estar cuidando de alguma coisa. Se ela for uma cristã, e cuidarmos, é obrigação da congregação estar cuidando dela. Se ela for, tiver mais de 60 anos, se ela tiver sido casada, tiver tido um só marido. Ah, não, ela foi casada 2 vezes. Não. Foi casada uma só vez. Um só marido que ela teve. Tem mais de 60 anos. Não tem quem cuida. É a nossa obrigação. É o nosso dever. Como pastor, como presbítero, como supervisor de igreja. Cuidar dessas pessoas. Um local para ela ficar. Alguma coisa para ela fazer e vamos cuidar. Isso é ser igreja. Isso é a palavra de Deus. Cuide boas obras, possa lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se praticou todo tipo de boa obra. Mas não inclua as viúvas mais jovens, por quando as paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se e, por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Ah, não, são viúvas jovens, são moças novas. Infelizmente não, porque daqui a pouquinho elas vão querer casar novamente, elas vão querer diversão, vão se afastar totalmente do Senhor. Então essas que elas mesmas vão ter que cuidar da vida delas, porque tem condição de cuidar. Mais do que isso, aprenda também, por violar o primeiro compromisso de fé, torna-se condenável. Mais do que isso, aprenda também a ser desleixado em relação ao trabalho, perambulando de casa em casa, não somente dada ao ócio, mas também fofoqueiras, indiscretas, comentando assuntos que não lhe diz respeito. Sendo assim, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filho, administrem suas próprias casas e não dê ao inimigo nenhum pretexto para maledicência. Viúva mais nova não vai cuidar da vida dela. Vai casar, tenha novo lar, nova família. Vem e siga e segue a Cristo. O que não pode fazer, não, essas aí falam que não vão casar mais, são viúvas, mas elas querem viver às custas da igreja, querem depender da igreja, mas estão pensando amanhã depois namorar, e vive de casa em casa, fazendo fofoca, falando que está visitando a irmãzinha, com a desculpa de orar ali, de orar acolá, mas para conversa fiada. Antes disso, a nova vai trabalhar, vai cuidar da vida, vai arrumar um namorado solteiro, viu, vai casar e ser feliz. Algumas de fato já se desviaram, seguindo a Satanás. Se uma mulher crente tem viúvas em sua família, esta deve cooperar com elas, evitar que a igreja seja sobrecarregada com o trabalho de ajudá-las. As viúvas realmente desamparadas são as que devem receber a ministração desse auxílio por parte da igreja. Ah, não, porque alguém tem na família uma pessoa, uma viúva, já é uma senhora de idade, então essa família tem que estar cuidando. Essa família tem que estar ajudando a manter essa senhora, essa idosa na família. Ah, não, é a avó do meu marido, a esposa tem que ajudar. Enfim, a família tem que estar cuidando. Mas as que não tem ninguém, isso é responsabilidade da igreja, se ela for uma serva fiel. Ah, essa é uma senhora viúva, abandonada, não tem ninguém. Então é obrigação da igreja estar cuidando. É isso que nós temos que entender. Se uma mulher crente tem viúvas em sua família, essa deve cooperar com elas. Evitar que a igreja seja sobrecarregada com o trabalho de ajudá-las. As viúvas realmente desamparadas são as que devem receber a ministração do auxílio por parte da igreja. Eu queria te perguntar, quantas igrejas eram cuidando das viúvas, das desamparadas?
Será que essas pessoas estão sendo cuidadas? Eu vejo viúva, pessoas velhas abandonadas por aí, dentro das igrejas. Eu não vejo ninguém tomando conta disso. E depois muitos dizem que são servos do Senhor, são pastores que cuidam da igreja. Os presbíteros ou pastores que administram bem a igreja são dignos de dobrado honorário, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Porquanto afirma a Escritura, não amordaça a boca do boi enquanto estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. O pastor, o pregador, o presbítero, quer dizer somente pastor, à frente do ministério, ele tem que ser mantido, ele tem que ser sustentado. Ele não pode dedicar a outro trabalho, ele tem que viver em função do ministério. Então ele tem direito ao trabalho, ele tem direito a um salário para se manter, para cuidar dele e da família dele. Ele vive do ministério. É errado. Pastor, não, tem que ter um outro trabalho lá fora para ele ganhar dinheiro. Tem pastor, empresário, pastor que trabalha ali e acolá. Não, a função do pastor é 24 horas na obra do Senhor. E por isso é mantido pelo ministério. Muito bem, nós lemos hoje até o versículo 18 de 1 Timóteo 5. Iremos continuar querendo Deus na segunda-feira a partir do versículo 19 de 1 Timóteo. Vamos ficar na palavra, vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra de Deus, porque as respostas estão aqui. Por esse motivo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Então, um bom final de semana. Que Deus abençoe. Querendo Deus, segunda-feira estaremos aqui.